Bom, vamos dar início à nossa aula 4, onde nós iremos discutir a parte 2 do Para Além do Capital de Stephen Mesaros. E no primeiro momento vamos fazer uma apresentação geral da parte 2. Parte 2 que é composta por vários capítulos e composta por dois tópicos importantíssimos. O primeiro tópico é o legado histórico da crítica socialista, o desafio das mediações materiais e institucionais na esfera de influência da Revolução Russa, e o tópico 2 do legado histórico da crítica socialista, que se intitula Ruptura Radical e Transição na Herança Marxiana. Quer dizer, eu diria que nesta parte 2, Mesaros ele faz uma prestação de contas com duas grandes influências do seu pensamento. Primeiro, a influência de Lukács, e depois a influência de Marx. Nós iremos nos deter aqui especificamente, estamos nos detendo especificamente nesse primeiro tópico do legado histórico da crítica socialista, onde o Mesaros faz uma crítica de Lukács. E vamos também estar discutindo algumas passagens do capítulo 10 deste primeiro tópico da parte 2, que é o capítulo intitulado Política e Moralidade, de História e Consciência de Classe, o presente e o futuro da democratização e de volta à ética não escrita. Quer dizer, eu diria que este capítulo é um capítulo importante porque ele praticamente conclui toda aquela elaboração, toda a crítica que Mesaros faz à dialética, ao conceito de dialética em Lukács. Algumas coisas que ele coloca aqui, ele discutiu, ele já tinha colocado, que é um texto anterior, que é o texto daquele ensaio que nós discutimos no começo do nosso curso, que é o conceito de dialética em Lukács. Vamos depois, na nossa aula de hoje, fazer, eu vou estar respondendo dois questionamentos feitos por dois alunos nossos, E, bom, vamos começar. Bom, primeiro se coloca o seguinte: qual a principal tese de Stephen Mesaros na sua crítica a Lukács? Porque o nosso curso, ele tem como subtítulo, eu diria, um subtítulo implícito, Mesaros crítico de Lukács. E Mesaros crítico de Lukács é o Mesaros, por exemplo, deste tópico 1 da parte 2, onde ele vai discutir o desafio das mediações materiais e institucionais na esfera de influência da Revolução Russa. Então, Mesaros está discutindo o problema das mediações materiais e institucionais na esfera de influência da Revolução Russa. Lukács, ele é um filósofo marxista que esteve na esfera de influência da Revolução Russa. Nós hoje, por exemplo, não estamos mais na esfera de influência da Revolução Russa. Essa temporalidade histórica ela já passou. Em 1991, quando desaba a União Soviética, nós fomos projetados para uma outra temporalidade histórica, eu diria que é o século XXI. O século XXI, as reflexões, as discussões não estão mais na esfera de influência da Revolução Russa. Talvez nós tenhamos a tarefa de estar fazendo uma autocrítica do século XX,
a partir desta esfera de influência da Revolução Russa, mas a Revolução Russa hoje ela não se coloca, ela não influencia mais o pensamento socialista do século XXI, no sentido de que nós não estamos mais discutindo aquelas formações pós-capitalistas, tendo em vista que elas desapareceram, né? Em 1989, em 1991, enfim. Lukács, ele pertence a essa temporalidade histórica da esfera de influência da Revolução Russa, né? E a discussão das mediações materiais e institucionais é a discussão que o Mészáros faz, não apenas naquele ensaio que nós discutimos no começo do curso, que é o conceito de dialética Lukács, mas também neste tópico da parte 2, onde ele discute a tragédia de Lukács, né? A tragédia de Lukács, quer dizer, em síntese, a tese, né, a tese de Mészáros é que Lukács, a dialética em Lukács é uma dialética de mediações, ou pelo menos é uma dialética onde se desprezou essas mediações materiais, essas mediações institucionais, né, e desprezou essas mediações e colocou como mediação, né, a proposta da ética. Né, a proposta da ética, a ética se tornou para o velho Lukács a mediação. Né, a mediação necessária para a emancipação socialista. Então, Mészáros faz a crítica, evidentemente, porque você não pode pensar a emancipação socialista sem discutir esse problema das mediações materiais, das mediações institucionais. E é importante saber, afinal de contas, o que são mediações materiais, o que são mediações institucionais, né? Bom, mediações significam meios. Se você tem uma série de postulados, né, valores, né, de emancipação socialista, né, pensar no socialismo, você tem também que estar discutindo, pensando, né, nos meios para que você consiga, né, chegar ao socialismo. Né. Aliás, essa é uma discussão que eu vivo tendo né, com os meus alunos, porque muitos pensam, né, em fazer a revolução, e muitos discutem a emancipação socialista, né, mas não existe uma discussão prévia sobre os meios, né, sobre as mediações, sobre os instrumentos, né, e no caso aqui, Mészáros está colocando a questão das mediações, dos instrumentos materiais, dos instrumentos institucionais, da política, né? Então, essa é a grande questão. Né? Que meios você vai estar mobilizando, né, para construir a emancipação socialista? Né? E esse problema das mediações materiais, institucionais, olha só, que instituições, né, que institucionalidade social, institucionalidade política você tem para que você possa estar operando esse processo de construção do socialismo. Quer dizer, hoje, por exemplo, se coloca, né, a questão da revolução, mas não se pergunta como é que nós vamos fazê-la, né, nessas condições, né, nessas condições materiais, nessas condições institucionais, por exemplo, da sociedade brasileira. Né, quer dizer, senão o socialismo, né, a emancipação humana, né, para além do capital, fica apenas no plano, digamos assim, ético, né, ético-moral, né, no plano abstrato. Isso foi a crítica que Mészáros fez,
né, a Lukács, eu diria que é uma crítica muito pertinente a muitos marxistas. Né? Hoje, muitos marxistas eles são incapazes de estar discutindo, estar colocando essa questão desse problema das mediações materiais e institucionais que diz respeito à institucionalidade política, institucionalidade social, a questão dos aparelhos ideológicos de hegemonia, a questão da mídia, do parlamento, a questão das organizações como sindicatos, partidos, que são instituições. Nós temos mediações adequadas para que a gente possa estar, de fato, operando essa construção da emancipação socialista. Mediações materiais, você também coloca a questão da economia, e eu diria até mais, a questão da própria organização da classe trabalhadora, a questão da consciência de classe, da consciência contingente. Isso é importante fazer essa discussão para que nós possamos ter essa percepção clara dessas possibilidades da emancipação socialista nas condições dadas do século XXI. Enfim, a parte 2 do Para Além do Capital eu consideraria uma das partes mais importantes do livro, porque aqui Mésaros ele está fazendo a sua prestação de contas, como eu coloquei para vocês, com esses autores que são fundamentais para o pensamento mesariano, que é o Lukács e o Marx. Nós não discutimos esse tópico 2, do legado histórico da crítica socialista, onde está discutida aqui a herança marxiana, a herança de Marx. Estamos discutindo, comentando algumas passagens do tópico 1, que é onde ele discute a questão das mediações materiais e institucionais na esfera de influência da Revolução Russa, no caso, discute Lukács. Bom, o conceito da mediação em Lukács. Eu selecionei, evidentemente, uma pequena passagem para comentarmos, porque, na verdade, esse curso ele é um curso experimental e um curso de exploração preliminar. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, que esse curso é um curso experimental, é um curso onde nós estamos, eu pelo menos estou utilizando pela primeira vez uma plataforma virtual para estar provocando uma reflexão crítica sobre esse tema da dialética em Lukács. Então, estou ainda enfrentando problemas técnicos, inclusive se vocês devem ter percebido que a plataforma ela está mais ágil. Estou aprimorando essas ferramentas de ensino à distância. E também é um curso de exploração preliminar. Quer dizer, eu não me propus aqui a estar esgotando nada, pelo contrário, eu estou apenas instigando para que vocês possam estar lendo os textos do Mésaros, estou colocando algumas questões para reflexão, e isso com toda as dificuldades de estar elaborando esse curso numa época muito difícil de atividades, lançamento de livros, seminário do trabalho, enfim. Mas, de um certo modo, fica dado essa ideia de que eu vou estar apenas colocando algumas questões para a reflexão de vocês, fazendo algumas provocações políticas, principalmente provocações políticas no sentido de crítica do marxismo, desse marxismo que despreza o problema das mediações materiais, das mediações institucionais da emancipação socialista. Bom, o conceito da mediação em Lukács, eu selecionei uma pequena passagem do Mésaros e eu vou estar lendo e comentando para vocês. Diz Mésaros, o que está em jogo, de fato, é a criação das formas indispensáveis da concreta mediação material e institucional que tanto responda flexivelmente
às demandas imediatas da situação sociohistórica dada, como, ao mesmo tempo, assuma a função de reestruturar o sistema metabólico herdado de uma divisão social do trabalho hierárquica profundamente iníqua. Aqui, no caso, Mesaros, ele está colocando, vamos dizer assim, a sua programática metodológica, crítico-metodológica, crítico do pensamento de Lukács, de um pensamento de Lukács que, por exemplo, ele colocou várias passagens dos textos que nós discutimos nesse curso, despreza essa concreta mediação material e institucional. Essa concreta mediação material e institucional, a questão dos meios, meios capazes de responder, olha só, responder flexivelmente às demandas imediatas da situação sociohistórica dada, da questão da conjuntura. Quer dizer, nós queremos a emancipação socialista, queremos, mas em que medida, de fato, está se colocando a criação das formas indispensáveis, destes meios para que nós possamos, de fato, construir a emancipação socialista. E esses meios, essas mediações materiais, institucionais, elas têm que ter essa capacidade de responder flexivelmente à conjuntura, à situação sociohistórica dada, que ela muda de uma forma muito rápida. Então, é um elemento, eu diria, que está colocando aí, como um desafio para pensar, por exemplo, sindicatos, partidos, organizações populares capazes de se estruturarem de uma forma flexível, não de uma forma burocrática, rígida, que não consigam criar, ou responder a essas demandas imediatas da conjuntura, da situação sociohistórica dada. Quer dizer, e essas mediações, e ele salienta, concreta mediação, ela também tem que assumir a função de reestruturar o sistema metabólico herdado de uma divisão social do trabalho hierárquica profundamente iníqua. Quer dizer, essas mediações, elas têm que ter uma função de estar constituindo uma alternativa ao sistema metabólico do capital. Este sistema metabólico herdado de uma divisão social do trabalho hierárquica profundamente iníqua. Quer dizer, para Mesaros, o capital é constituído pela divisão hierárquica do trabalho, uma divisão social do trabalho hierárquica profundamente iníqua. Isso é o capital. O capital é uma categoria social, é uma categoria que organiza o metabolismo social. Então é necessário que essas mediações elas consigam reestruturar este sistema, colocando essas alternativas. Então, o que o Mesaros está colocando é que pensar no problema da mediação material, institucional, é pensar naquelas formas, naquelas formas sociais, eu diria, naquelas formas sociometabólicas, a partir da qual você possa estar pensando a reestruturação social na perspectiva da emancipação socialista. É um processo que se dá no interior da situação sociohistórica dada. Quer dizer, não é que você vai pensar depois da revolução essas formas elas têm que estar se constituindo já no interior da situação histórica dada, como elemento aonde você vai construindo essas alternativas, essas mediações concretas. A questão é saber em que medida
está em jogo a criação dessas mediações, é tentar estar investigando, estar vendo as possibilidades, não apenas colocar como palavra de ordem, né, o socialismo, o poder popular, o socialismo, né, sem pensar nessa concreta mediação, nessas formas sociometabólicas indispensáveis e necessárias para dar resposta à situação histórica dada. Bom, aí entra, né, no capítulo 10, tópico 1 da parte 2, onde o Mesaros vai discutir política e moralidade, história e consciência de classe, o presente e o futuro da democratização e bivoca ética. Esse capítulo é muito importante porque praticamente fecha esse tópico 1 da parte 2, onde o Mesaros faz a crítica de Lukács. E a crítica que ele faz a Lukács é exatamente essa, porque o velho Lukács ele vai colocar como mediação, né, os imperativos éticos em geral. Né? Eu diria que vai desprezar aquela discussão, a problematização, né, daquelas mediações, né, daquela concreta mediação material e institucional, né, necessária para a emancipação socialista. Você não pode colocar as coisas em termos abstratos. Né? Essa é a crítica que o Mesaros vai fazer a Lukács. Né? Porque Mesaros ele colocou a problemática da emancipação social em termos abstratos. Veja bem, aqui vamos ler a passagem. Olha o que Mesaros diz. O discurso de Lukács sobre as obrigações éticas dos indivíduos, que têm condições de escolher entre alternativas reais que lhes permitam emancipar-se como indivíduos particulares do poder da alienação. Esta é a razão pela qual ele também insiste em que, mesmo a economia mais complicada, é uma resultante de postulações teleológicas individuais e de suas realizações, ambas na forma de alternativas. Né? Quer dizer, o que o Mesaros está dizendo é que Lukács ele tenta, né, o último Lukács, ele tenta enfatizar a questão das obrigações éticas dos indivíduos. Né? Quer dizer, cabe aos indivíduos escolher entre alternativas e essas escolhas, né, individuais que vai permitir com que eles se emancipem, né, como indivíduos particulares do poder da alienação. Isso é uma coisa, eu diria, problemática, porque a emancipação, né, do poder da alienação ela não poderia se dar, né, em termos individuais, mas isso é o que Mesaros critica no Lukács, certo? Na medida em que os indivíduos particulares eles possam, né, fazer a escolha, né, e aí é a questão da moralidade, né, porque o que é a ética, né, a moralidade, senão essa ciência das escolhas, né, diante de alternativas, né, cabe aos indivíduos escolherem aquelas alternativas que podem propiciar essa emancipação do poder da alienação. Bom, vamos avançar mais um pouco na discussão, né? Bom, mas eu queria antes ainda comentar essa passagem na página, por exemplo, na página 500 do Paralelo Capital, onde Mesaros faz a crítica desse discurso ontológico de Lukács sobre a ética, né? E olha só o que é que Lukács diz. Lukács insiste que apenas na ética, isso aqui é Lukács falando,
Apenas na ética se pode transcender o dualismo socialmente necessário. Na ética, a vitória sobre o particularismo dos indivíduos assume a forma de uma tendência unificada. A exigência ética encontra aqui o centro da personalidade do homem agente. O indivíduo escolhe entre as demandas que na sociedade são necessariamente antinômicas e contraditórias. E a decisão, que se expressa na forma de uma escolha, é ditada pelo comando interno para reconhecer como seu próprio dever o que se ajusta à sua própria personalidade. E tudo isso unifica o gênero humano e a personalidade que é vitoriosa sobre o seu próprio particularismo. Então, essa vitória sobre o poder da alienação, ela se dá através do postulado de uma mediação abstrata, de uma mediação genérica entre o particularismo individual e a humanidade para si. Mesaros, evidentemente, ele critica essa posição lukáciana, né? Porque Lukács ele simplesmente troca as mediações, né? As mediações materiais, as mediações institucionais, a política, né? Pela ética, né? Olha o que ele diz aqui: o discurso de Lukács sobre a ética opera no nível de abstração em que as mediações materiais realmente existentes, alienadas e alienantes, têm importância secundária, já que a ética em si deve supostamente cumprir o papel crucial de mediação entre o particularismo dos indivíduos e a humanidade para si. Então vocês estão percebendo que neste último capítulo do tópico 1 da parte 2, né, Mesaros ele é bastante incisivo, né, ao criticar essa posição de Lukács, né, que coloca, né, que despreza as mediações materiais realmente existentes, né, alienadas e alienantes, né, e ele foca na ética, né, na ética em si como tendo um papel crucial de mediação na mediação entre o particularismo dos indivíduos e a humanidade para si, ou seja, um papel fundamental na emancipação socialista, né? Que Mesaros ele discorda, né? Discorda porque é importante estar se discutindo, né, se colocando, né, a política, né? E é importante que se diga que quando se fala em política, você está falando da mediação concreta, da mediação material institucional, né? E isso, o que ele quis dizer foi isso, que o Lukács, né, sobre a influência, né, da Revolução Russa, ele evitou, né, fazer uma discussão peremptória, né, da política, né? Talvez essa fuga de Lukács, né, da política, né, foge da política, vai para a ética, né, ela possa significar exatamente esses constrangimentos dados por essa temporalidade histórica, né, da esfera de influência da Revolução Russa sobre intelectuais como ele, né, que nunca, né, contestaram de fato, né, aquela experiência que foi tão crucial na formação dele, que foi a experiência da Revolução Russa e da própria construção do Estado Soviético, né. Vamos verificar outra passagem importante desse capítulo, Política e Moralidade, aonde Mesaros diz: ao contrário, na época em que a crise estrutural do capital fatalmente manifesta-se também no campo da política, o potencial emancipador do papel da ética é impensável sem a sua autodefinição
como crítica radical socialista da política, engastada na estrutura institucional do sistema do capital, incluindo a maior parte dos órgãos defensivos originais do movimento da classe trabalhadora. Este é o único sentido no qual a ética pode ser política hoje, contemplando a constituição de uma unidade potencial da política e da ética no empreendimento prático de superar o poder da tomada de decisão política alienada dos indivíduos sociais no espírito do projeto marxiano. Em síntese, o que é que Mezzaro está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não é que ele despreze a ética. Ele apenas diz que a ética, ela tem que ser colocada na perspectiva da crítica radical socialista da política. Né? Olha só, o potencial emancipador do papel da ética é impensável sem a sua autodefinição como crítica radical socialista da política. Né? Política entendida como sendo como esta mediação, né, que está engastada, né, inserida, né, é um elemento compositivo dessa estrutura institucional do sistema do capital, né, onde ele inclui inclusive os órgãos defensivos originais do movimento da classe trabalhadora, né, esses órgãos defensivos, tanto sindicato como partido. Então, Mezzaro está propondo, né, o resgate da crítica radical socialista da política, né, como sendo a verdadeira tarefa, né, da ética radical. Né? A ética radical, ela tem que ser crítica radical, né, uma crítica radical socialista da política, e que significa não desprezar a política, né? Não desprezar a política, né? Mas pensar, no caso, a política, né, como sendo, né, aquele empreendimento prático de superar o poder da tomada de decisão política alienada dos indivíduos sociais. Né? Quer dizer, é importante, isso é a proposta de Mezzaro, ter essa unidade potencial da política e da ética. Né? Não dá para separar uma da outra. Né? O espírito do projeto marxiano é isso, é você ter essa unidade entre política e ética. Né? Mas uma política que ela resgate, né? Faça a crítica da decisão política alienada dos indivíduos sociais, quer dizer, uma crítica do Estado político do capital, e ao mesmo tempo uma ética que se coloque numa perspectiva política de crítica radical, crítica socialista, né, da política enquanto esta forma social que está engastada, inserida na estrutura institucional do sistema do capital. Né? Interessante que nessa passagem, Mezzaro, mais uma vez ressaltando, ele trata aqui dos sindicatos e partidos, órgãos defensivos originais do movimento da classe trabalhadora. Ele diz que esses instrumentos, eles também tem que ser feita a crítica a esses instrumentos, porque eles não conseguem, eles próprios, fazerem a crítica radical da política. Né? Eles sucumbem à política. A política no sentido da política alienada, da política, da decisão política alienada dos indivíduos sociais. Os indivíduos sociais, eles não participam, eles não tomam, eles não têm poder, né, da tomada de decisão política. Então a política do capital é a política alienada. Né? Agora, na medida que você faz uma unidade entre ética e política, na perspectiva radical, você consegue exatamente fazer, né, a crítica da política e resgatar a ética no sentido, não como uma mediação abstrata, né, mas como sendo um elemento compositivo para
fazer a crítica radical da política como mediação concreta, institucional, material, na perspectiva, uma mediação na perspectiva da emancipação socialista. E aí entra, dando continuidade a essa passagem de política e moralidade, diz Mésaros. Mais precisamente nesse sentido, a estrutura de operação dessa ética para o futuro previsível pode apenas ser o círculo existente da segunda ordem de mediações do capital, e não o postulado de uma mediação abstrata e genérica entre particularismo individual e humanidade para si. De fato, sua medida de sucesso pode apenas estar na capacidade de se manter constantemente atenta a uma crítica prática, reanimada em direção ao verdadeiro objetivo da transformação socialista. Ir para além do capital em todas as suas formas realmente existentes e possíveis por meio da redefinição e da rearticulação prática viável do processo de trabalho. Então, nós estamos verificando que Mésaros aqui, fazendo um contraponto a Lukács, ele está afirmando a sua posição do que seria, por exemplo, uma ética comprometida com a crítica do capital, entendendo o capital como sendo este círculo existente da segunda ordem de mediações do capital, da qual faz parte, por exemplo, o Estado político. A ética não no sentido abstrato, uma mediação abstrata, uma mediação que ligue, por exemplo, o indivíduo, o particularismo individual, à humanidade para si. Quer dizer, isso é que caracterizou muito os postulados ontológicos de Lukács. Falta no Lukács esse tratamento dessas mediações de segunda ordem do capital. Eu diria, essa é uma crítica muito incisiva do Mésaros a Lukács. Lukács não tratou das mediações de segunda ordem do capital. Então, falta essa mediação concreta para que você possa estar, de um certo modo, enfrentando o problema da emancipação socialista. Se ficar apenas na mediação abstrata, genérica, você não vai conseguir, de fato, operar no plano do pensamento o problema da emancipação socialista. E, na verdade, Mésaros coloca aqui qual o verdadeiro objetivo da transformação socialista. É ir para além do capital em todas as suas formas realmente existentes e possíveis, por meio da redefinição e da rearticulação prática viável do processo de trabalho. Quer dizer, Mésaros ele vai pensar que para que você consiga ir além do capital, você tem que redefinir, você tem que rearticular praticamente aqueles elementos do processo de trabalho. Aquilo que ele colocou aqui no respeito à questão da divisão hierárquica do trabalho, a questão do poder da tomada de decisão, e ela se dá, sim, no plano do processo de trabalho, da produção da vida social. E, evidentemente, esse curso ele apenas vai pontuar algumas questões e vai provocar vocês para fazerem uma leitura mais minuciosa, mais detida desta parte 2 do Para Além do Capital, não apenas do tópico 1, onde o Mésaros ele faz a crítica do Lukács, mas do tópico 2, onde Mésaros também faz a crítica de Marx. Crítica no sentido de que ele enfrenta, evidentemente, como grande pensador do século XX, eu diria até Mésaros como um grande pensador do século XXI, certo? Ele enfrenta exatamente essa problemática que eu coloquei desde o começo do nosso curso.
aonde se fala na questão onde eu coloquei a tragédia pessoal de Lukács, né, do teórico Lukács, certo? Que de um certo modo não deixa de ser também a tragédia dos marxistas, né, porque o que se coloca é a questão da emancipação, né, da emancipação socialista. Agora, como operar a emancipação socialista nas condições, e essa é a questão, é o desafio, né, para o pensamento, nas condições da dinâmica histórico-cultural do capitalismo do século XXI. Né? Quer dizer, é fundamental nós estarmos decifrando essas condições da dinâmica histórico-cultural do capitalismo do século XXI. Né? Uma dinâmica que corroeu as condições para a constituição de sujeitos culturalmente ricos, né? E não apenas, né, alienou os sujeitos, mas debilitou os instrumentos de mediação. Né? Então é importante que se coloque isso, que na verdade o que ocorreu no século XX, né, foi o debilitamento dos efetivos instrumentos de mediação, né, mediação entre a faticidade histórica, né, posta pelo desenvolvimento social do capitalismo global, e os objetivos últimos do socialismo, né, aqueles valores da emancipação social. Então vejam bem, eu praticamente estou concluindo esse curso não dando uma resposta para vocês, mas formulando esse problema, né? Porque eu acho que muitas vezes é mais importante nós formularmos, né, corretamente a pergunta do que nós darmos já a resposta, né? Porque talvez não, é a pergunta que vai fazer com que nós possamos refletir. Então, eu vou estar agora comentando esses dois questionamentos. Né? Um questionamento da Gardênia Lustosa, né? Gardênia, que tem acompanhado o nosso curso, está de parabéns, né? Está participando, colocou um questionamento, e também outro que tem acompanhado, o Ideco Miata, e eu vou tentar comentar esses dois questionamentos. Bom, a Gardênia, ela discorre, né, numa longa pergunta que vocês têm acesso aí no fórum de discussão, né, mas ela conclui com a seguinte interrogação. Pergunto se seria correto afirmar que a tragédia pessoal do filósofo em tela decorre de suas concepções teóricas e políticas entrarem em choque com o desenvolvimento do regime socialista de seu tempo? O abandono do projeto emancipatório, revolucionário, por parte de muitos intelectuais, pode ser lido como tragédias pessoais dos intelectuais desses tempos de gente cortada? Bom, são perguntas interessantes, e com respeito à primeira interrogação, eu diria o seguinte, que a tragédia pessoal de Lukács, né, ela se vincula, é claro, ao seu tempo histórico, né? Como eu já coloquei para vocês, Lukács, ele pertence àquela temporalidade histórica da esfera de influência da Revolução Russa. Nesse caso, ele está constrangido por uma série de elementos que constrangeu não apenas ele, mas uma série de outros intelectuais marxistas. Né? Mészáros, ele já pertence a uma outra geração. Né? Mészáros, ele foi aluno de Lukács, né? Ele já pertence àquela geração que se formou no pós-guerra, né, na Hungria, né? Aquela geração que faz a crítica das experiências pós-capitalistas, né? Crítica do Estado soviético, né? E, de um certo modo, ele já tem maior clareza com respeito a algumas questões que o próprio Lukács estava muito envolvido, né, pelo regime socialista, né, de seu tempo, né, como a Gardênia colocou. Então, esses
esses limites, essa crítica que Mesaros faz a Lukács, também é uma crítica que nasce e se origina de uma compreensão, né? Eu diria que é uma crítica fraterna, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica fraterna, porque ele compreende de fato, né, a tragédia, inclusive a tragédia pessoal, né, do filósofo húngaro, né, que encontrou limites na sua trajetória, né, pessoal, política, intelectual, né, para de fato efetuar aquilo que o próprio Mesaros se propõe a fazer, que é o quê? Né, a crítica do capital enquanto sistema, né, de controle sociometabólico. E aí ele tem que levar em considerações as mediações de segunda ordem, que diz respeito, por exemplo, uma delas é a política, né, é o Estado político, né? A pergunta: o abandono do projeto emancipatório revolucionário por parte de muitos intelectuais, como tragédias pessoais dos intelectuais desses tempos de gente cortada? Olha, eu diria que não necessariamente, né? Muitos intelectuais, eles abandonaram, né, principalmente nas últimas décadas, o projeto emancipatório revolucionário, não por uma dimensão trágica, eu diria, até como aquela expressão de Hegel, né? Hegel, ele fala, por exemplo, na tragédia na esfera do ético, né? Isso se dá com Lukács, a tragédia na esfera do ético, né? Onde aqueles valores, né, aqueles postulados éticos, eles foram tragicamente destroçados, constrangidos pela própria temporalidade histórica, né? Mas no caso de alguns intelectuais, né, intelectuais que abandonaram o projeto emancipatório revolucionário, alguns desses intelectuais, eles não foram, né, eles de um certo modo, eles não, nós não podemos ler, né, como tragédias pessoais, mas como por opções, vamos dizer, oportunistas, opções grotescas, opções de um filisteísmo intelectual, né, de uma estreiteza incapaz, inclusive, de estar tendo discernimento, né, daquilo que está, de fato, em jogo, né? Isso nós percebemos, né, uma certa pequena parcela de intelectuais socialistas no século XX. A questão colocada pelo Hideko Miyata é uma questão muito interessante. O Hideko, ele faz referência a um economista americano, Michael Sandel, que eu não conheço, mas achei muito interessante, né, o que o Sandel afirma, onde ele diz que passamos, né, ele está falando evidentemente do capitalismo global, passamos de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. E aí o que o Sandel verifica não é nada mais nada menos do que, né, a afirmação da mundialização do capital, no sentido de que, a partir da mundialização do capital, a lógica do mercado, ela passa a permear as relações sociais de uma forma incisiva, né? O próprio neoliberalismo, ele é parte desse processo muito mais amplo, que não se dá apenas na política ou na economia, mas na cultura, né? E isso faz com que, né, como o próprio Sandel constata, né, e o mercado, ele passe a esmicuir-se em quase tudo está à venda, né? Então, veja bem, isso é parte, inclusive, da crise estrutural do capital, né? Porque essa palavra crise, ela diz respeito a um processo, a um ponto de fuga, né? O capital, ele foge para frente, ampliando, expandindo os seus parâmetros sociometabólicos alienantes, para lidar com as contradições, com essa crise que é intrínseca ao seu movimento, né? Então, veja bem, o que o Hideko coloca é o seguinte:
como criar condições para romper com uma sociedade em que a individualidade é um pilar primordial, uma determinante alienante do capitalismo, e favorecer a construção de uma individualidade autêntica. Bom, Deco, não é que a individualidade é um pilar primordial. Talvez você quisesse dizer o individualismo, né? Que o individualismo é a degradação da individualidade. Então, nós vivemos numa sociedade, uma sociedade neoliberal, né? Em que o individualismo é um pilar primordial, né? No sentido mesmo dessa lógica do mercado, né? A questão é como construir uma individualidade autêntica nessas condições, né? E aí você pergunta, como pensar a questão das sociedades ou grupos que compõem o elo mais fraco da cadeia hoje, e quais as condições objetivas e subjetivas em que uma consciência revolucionária pode ser gerada. Aí cabe investigar estas mediações, a mediação concreta, né, as mediações materiais, institucionais, acompanhar inclusive o desenrolar da política, né, mesmo a política limitada por esta configuração da situação histórica dada, né, do capital, né, enfim, eu diria que as tuas questões, elas são questões cruciais que não vão ser respondidas, por exemplo, por mim no curso. O que talvez nós tenhamos é que ter, enquanto intelectuais, né, intelectuais radicais, é desenvolver um aparato conceitual, categorial, né, capaz de estar discutindo problemáticas pertinentes a essas mediações concretas, para que nós possamos estar exatamente aprendendo essas condições objetivas e subjetivas, né, que podem ou não propiciar dentro de uma determinada, vamos dizer, dinâmica, né, temporal, né, uma consciência social que possa contribuir para a emancipação, né, para ir além do capital. Isso é um processo complexo, né, isso não se dá meramente, de um certo modo, pelo desenvolvimento de uma conjuntura dada de forma imediata. É importante que nós, enquanto intelectuais marxistas, a gente assuma esse compromisso de estudar, pesquisar e estudar, e criar e inovar, né, no aspecto categorial, de conceitos, né, e ter o discernimento, ter a clareza dessas condições, das condições concretas, né, fazer análise concreta das condições concretas, né, para tentar acompanhar um movimento que hoje não se dá apenas num só país, né. Podemos pensar apenas em Brasil, temos que pensar, por exemplo, neste continente, na América Latina, e não apenas na América Latina, mas temos que estar de olho do que está acontecendo, por exemplo, na África, no norte da África, no sul da África, na Europa Central, né, no Oriente Médio, na questão da Rússia, da China. A China, olha só, quer dizer, elementos importantes, né, que vão compor esse quadro, essa geopolítica da dominação do capital, mas que é uma dominação que ela é fraturada por contradições cada vez mais insanas, e que se abre espaço para nós pensarmos, então, né, possibilidades e alternativas que vão se dar a partir que se desenvolvam as mediações adequadas para a emancipação socialista, né? Eu diria que isso, mais do que uma tarefa prática, é uma tarefa do pensamento, né? Pelo que o marxismo passou no século XX, né? O século XX também foi um século não apenas de gente cortada, né, moída,
né, de individualidades alienadas, mas também foi um século onde o marxismo, né, o stalinismo, ele deformou o pensamento marxista. Então é necessário que o século XXI a gente possa estar recompondo o projeto marxiano, uma perspectiva radical no plano do pensamento, que seria uma perspectiva dialética, e isso é por isso que o Mésaros ele vai fazer a crítica da dialética em Lukács, porque é necessário que nós possamos recompor esta ferramenta, né, epistemológica, ontoepistemológica, ontometodológica, que é a dialética, para que nós possamos fazer a crítica do Capital. Bom, eu vou ainda produzir um vídeo final, né, considerações finais do nosso curso, mas isso no mês de maio, e espero que vocês, a partir da aula de hoje, possam ter sido provocados a ler, né, a estudar mais detidamente, né, a parte 2 do Para Além do Capital, que eu diria que Mésaros coloca de uma forma muito interessante, importante, né, a necessidade de uma reconstrução, né, da dialética marxista. Obrigado.